Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. O suspeito de atirar numa dentista durante um assalto na Grande São Paulo foi morto por policiais militares horas depois do crime. E o mais triste, Cris, é que ela nem chegou a reagir. Pois é, baleada na porta de casa, a vítima está em estado grave. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Pouco antes das 8 horas da noite, Bernadette abre o portão de casa e retorna para o carro. Ela acende os faróis e aguarda a passagem de um rapaz que caminha pela rua. A dentista começa a manobrar o carro. Ela ainda não sabe, mas o homem de moletom preto, boné e celular vai voltar. Assim que o veículo entra na garagem, ele corre e surpreende Bernadette. O assaltante arrasta a mulher para a rua. Desesperada, ela segura o criminoso e é agredida. O homem então dispara contra a dentista, que fica caída. Ele foge com o carro da vítima. Bernadette Quioto, de 54 anos, foi levada em estado grave para o hospital e passou por cirurgia. Um vizinho conta que ajudou no socorro. Percebi que o carro dela saiu, né, com o bandido, e ela estava no chão, já baleada. Para nós foi muito chocante. Eu fiquei muito abalado com essa história. A procura pelo criminoso começou logo após o roubo. A polícia analisou imagens de câmeras de segurança, conversou com moradores e chegou a um endereço. O pai do suspeito estava no local. Ele foi trazido para a delegacia e reconheceu o filho nas imagens. Policiais militares foram até a casa dele e, ao chegarem, houve troca de tiros. Gabriel dos Santos, de 24 anos, foi baleado, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Nestas imagens, ele aparece correndo com a bolsa de Bernadette após abandonar o carro dela. E aí, para quê? Para ele deixar o carro a poucos quilômetros daqui, 4 quilômetros daqui, sabe? Para nada. Minha tia está correndo risco de morte por nada. Segundo o delegado, o criminoso já tinha passagem pelo mesmo tipo de crime. Foi preso em 2020 por um latrocínio e uma tentativa de latrocínio cometidas no mesmo dia. Com essa nossa legislação, ele saiu pela progressão de regime e não retornou. Supremo Tribunal Federal torna réu Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Ao lado de aliados, ex-presidente diz que decisão é infundada. Morre prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, vítima de câncer. Palestinos voltam a protestar contra terroristas do Hamas na faixa de Gaza. Vexame na Argentina aumenta a pressão sobre Dorival Júnior e CBF marca reunião decisiva. Raio atinge avião que trazia para o Brasil jogadores do Corinthians e do Palmeiras. E os dois times fazem o último treino antes da grande final do Paulistão. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. O homem que atropelou com uma charrete uma turista no litoral de São Paulo será investigado por homicídio doloso quando se assume o risco de matar. Inicialmente, o caso tinha sido registrado como lesão corporal. O vídeo foi gravado por Thalita momentos antes do acidente. Ela e uma amiga passeavam de bicicleta pela faixa de areia em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. No final do vídeo, a amiga avisa. Thalita para de gravar e é atingida por uma charrete, puxada por um cavalo. Gabriela é a amiga que aparece no vídeo. Fui desviar para o lado do mato e ela desviou para o lado do mar. Aí eu ouvi um barulho muito forte, quando eu olhei ela estava caída no chão e a bicicleta toda estourada. A amiga afirma que as charretes apostavam corrida, acompanhadas de 2 carros. Eles estavam correndo muito, né? Uma velocidade muito alta. A turista foi socorrida e levada em estado grave para o hospital, onde ficou internada por 2 dias. Thalita Daniele Oshino, de 37 anos, morreu na terça-feira. Ela era vida, ela era sol e ela era tudo. Ela era imparável. Porque foi isso que ela quis, entendeu? No domingo ela não ia ficar sossegada enquanto ela não
fosse andar de bicicleta. O condutor da charrete registrou na delegacia boletim de ocorrência no dia do acidente e afirmou que Thalita atravessou na frente do cavalo e não teve tempo de desviar. Mas a polícia contesta essa versão e o caso é investigado como homicídio doloso, com dolo eventual, quando o autor assume o risco da morte. Nós recebemos durante a investigação a informação, e isso através de relatos testemunhais, de que ele poderia estar participando de uma competição de charretes. Segundo o delegado, prefeituras e a polícia do Litoral Sul vão fazer uma força-tarefa para inibir a prática criminosa nas praias. Tá todo mundo arrasado, muito arrasado, porque um passeio que era para minha irmã ir lá, se divertir, tudo, né? Ser feliz e acaba em tragédia, né? O condutor da charrete não retornou os nossos contatos. Uma operação da Polícia Federal prendeu integrantes de um grupo criminoso que levava brasileiros clandestinamente para os Estados Unidos. Os mandados foram cumpridos no Maranhão e em outros 4 estados. Um suspeito foi preso em Boston, nos Estados Unidos, e um outro em São Raimundo das Mangabeiras, interior do Maranhão. Segundo as investigações, o grupo criminoso fazia a travessia ilegal dos brasileiros pelas rotas da América Central. O ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas se tornaram réus por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República foi aceita por unanimidade, o que autoriza a abertura de uma ação penal. Os 5 ministros da primeira turma decidiram receber a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o grupo, chamado de Núcleo Crucial da Tentativa de Golpe de Estado, para manter Jair Bolsonaro na presidência, após a derrota nas eleições em 2022. Em quase 2 horas de voto, o relator da denúncia, ministro Alexandre de Moraes, exibiu um vídeo com imagens dos ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. E rebateu os argumentos dos advogados dos 8 acusados. Não foi um passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. A peça acusatória da Procuradoria-Geral da República apresentou, em relação aos 8 denunciados, apresentou os indícios mínimos e razoáveis de autoria que possibilitam a instauração da ação penal e, a partir daí, o contraditório e toda a instrução processual. Segundo a votar, o ministro Flávio Dino reforçou que houve violência e apreensão de armas nos ataques às instituições da República. Acho, portanto, que a denúncia possui os atributos fundamentais da materialidade, da viabilidade, porque houve violência e essa violência poderia ter produzido danos de enorme proporção. E o fato de isto não ter se configurado não exclui a tipicidade definida em lei, basta ler o tipo penal. Durante o voto, que formou maioria pelo recebimento da denúncia, o ministro Luiz Fux afirmou que não concorda com todas as penas aplicadas aos condenados pelos ataques às sedes dos 3 poderes. Nós estamos numa fase de prelibação, de verificação dos indícios de autoria e da materialidade dos delitos. Isso é uma fase ainda inicial. E todas essas digressões que eu fiz agora, eu vou me reservar para analisar melhor no curso da instrução. Se eu quero relevar o direito não, o juiz tem poder, não tem direito, tem poder e dever. No poder de avaliar, eu necessito efetivamente receber a denúncia. O presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, justificou que é preciso esclarecer a participação de cada um dos denunciados na suposta trama golpista. Não necessariamente o acusado tem que ter estado no dia 8 de janeiro, mas se ele concorreu de alguma forma para que esse evento tivesse ocorrido, ele responde nos termos da lei. É o que está expresso no Código Penal.
Com a decisão unânime, se tornaram réus o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, o ex-ajudante de ordens da Presidência, Mauro Cid, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. Eles podem ser condenados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Agora, os 8 réus passam a responder a um processo penal no Supremo. A PGR e os advogados podem apresentar novas provas e pedir depoimentos. Em seguida, os ministros vão julgar se os envolvidos são culpados ou inocentes. Se forem absolvidos, o processo será arquivado. Se forem condenados, as penas serão definidas conforme a participação de cada um nos supostos crimes. É a primeira vez na história do Brasil que um presidente vai ser julgado por uma tentativa de golpe de Estado. Acho, portanto, que não é inepta a denúncia porque ela descreve os indícios, os fatos, as circunstâncias, hora, dia, documentos, que em princípio são atribuídos a um a outro e que vai se verificar esta concatenação. Alguém planejou, alguém tentou, alguém entrou, alguém executou. Nós precisamos saber isso. É preciso que o Brasil conheça, que o Brasil saiba o que aconteceu e quem praticou o crime tem que pagar pelo crime cometido. Pouco depois da decisão dos ministros do STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que as acusações contra ele são infundadas. Jair Bolsonaro passou a manhã no gabinete do filho, senador Flávio Bolsonaro, onde acompanhou a sessão no Supremo. Depois da decisão da primeira turma, o ex-presidente voltou a negar que tenha articulado uma suposta tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder depois das eleições de 2022. Em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado. Violentando, seja o que for, discutir hipóteses de dispositivos constitucionais, isso não é crime. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. Golpe, tem povo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação, não descobriram quem, porventura, seria esse líder. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, vocês surpreenderam. Hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. O ex-presidente ainda relembrou que durante a transição de governo, a pedido de José Múcio, então indicado por Lula para chefiar a defesa, permitiu acesso aos ministérios e depois fez a troca nos comandos das Forças Armadas. No dia seguinte, ele foi atendido em tudo. Voltou depois a entrar em contato conosco e pediu que eu nomeasse os comandantes militares indicados pelo presidente eleito Lula da Silva. Foi que eu fiz. Em dezembro, nomeamos 2 comandantes. O outro saiu mais no final. Atendi ao presidente Lula. Se tivesse qualquer ideia de força, não deixaria os comandantes do Lula assumir. Agora, como réu, Jair Bolsonaro manteve as estratégias política e jurídica de criticar o processo no Supremo e questionar a atuação do ministro Alexandre de Moraes na condução da investigação por suposta tentativa de golpe de Estado. A defesa do ex-presidente alega que não teve acesso a todo o material produzido pela Polícia Federal na investigação, o que o ministro do Supremo nega. O alerta que nós estamos fazendo desde a apresentação da defesa e na sustentação oral de ontem, é o que aconteceu hoje. Trechos de diálogos, esses trechos estão dentro do contexto, fora do contexto, tem alguma coisa a mais ou a menos? Nós não sabemos. Então, nós precisamos ter, e esperamos que tenhamos, a partir de agora, uma plenitude de defesa, que é o que determina a Constituição Federal. Veja ainda hoje. Avião com jogadores de Corinthians e Palmeiras é atingido por raio antes do último treino para a final do Paulistão.
E também Hamas perde apoio dentro do território palestino. Manifestantes protestam na faixa de Gaza contra o grupo terrorista Hamas e a favor do fim dos combates. Brasil e Japão assinaram nesta quarta-feira 10 acordos comerciais que incluem a venda de aviões da Embraer. Foi durante o encontro do presidente Lula com o primeiro-ministro japonês em Tóquio. Ao lado do primeiro-ministro Shigeru Ishiba, Lula disse que o comércio entre os dois países vai ser ampliado. Concordamos que o comércio bilateral de 11 bilhões de dólares não corresponda ao tamanho de nossas economias. Nossa meta é superar os 17 bilhões de dólares registrados em 2011. No total, foram 10 acordos em áreas como meio ambiente, indústria e comércio, além de mais 80 instrumentos de cooperação entre entidades como empresas, bancos e universidades. Um dos acordos mais importantes é a venda de até 20 jatos da Embraer para uma companhia aérea japonesa no valor de 10 bilhões de reais. Reforça, endossa o produto, que vai ser importante para a gente poder entrar com esse produto em outras linhas aéreas, em outros países também. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou que também negocia para que as aeronaves japonesas possam utilizar o combustível sustentável de aviação produzido no Brasil. As companhias aéreas japonesas têm total interesse em poder voar através do combustível do futuro SAF, que o Brasil tende a ser no futuro um grande exportador desse combustível. O primeiro-ministro japonês anunciou que vai enviar especialistas sanitários ao Brasil para acelerar a abertura comercial para a carne brasileira. Os dois líderes também concordaram em iniciar as negociações comerciais entre o Japão e o Mercosul. Segundo o presidente Lula, as conversas devem avançar no próximo semestre, quando o Brasil vai assumir a presidência do Bloco Sul-Americano. O presidente brasileiro também defendeu o comércio livre entre os países e aproveitou para criticar o protecionismo, numa referência indireta às tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. Lula defendeu que o Brasil é um porto seguro para investimentos. Em entrevista ao Jornal da Record, aqui em Tóquio, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que, com a queda do dólar, a Petrobras deve reduzir o preço dos combustíveis. Há uma grande expectativa de queda de preço, exatamente porque o conjunto da economia nacional vai no sentido de garantir estabilidade para que nós possamos reduzir o preço na bomba de combustível. Mais tarde, já na manhã de quinta-feira, aqui no Japão, o presidente Lula faz um balanço da visita em conversa com jornalistas antes de seguir para o Vietnã. Diplomatas e ministros de mais de 40 países estão reunidos em Berlim, na Alemanha, para discutir a agenda da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em novembro no Brasil. O brasileiro André Corrêa do Lago, presidente da COP30, disse que é preciso trabalhar em parceria, como em um mutirão, quando uma comunidade se junta para resolver um problema. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, morreu hoje aos 77 anos. Ele enfrentava um câncer no sistema linfático. Fuad Jorge Noman morreu depois de 82 dias de internação. O prefeito estava na unidade de terapia intensiva deste hospital em Belo Horizonte e teve uma parada cardiorrespiratória ontem à noite. Durante 11 minutos ele foi submetido a manobras de ressuscitação, de reanimação. E depois disso, entrou numa circunstância que a gente chama de choque cardiogênico. Às vésperas da campanha pela reeleição, Fuad revelou que estava com câncer no sistema linfático. Ele passou por quimioterapia e, no fim de outubro, anunciou que o câncer estava em remissão. Mas precisou voltar ao hospital menos de um mês depois e foi internado outras 3 vezes, a última no início de janeiro, com insuficiência respiratória aguda. O prefeito estava internado desde então. Fuad Noman estudou Ciências Econômicas e era pós-graduado em Execução Orçamentária. Ingressou na carreira pública como funcionário do Banco Central e começou na política partidária em 2003, no PSDB, legenda em que atuou por 14 anos. Depois, se filiou ao PSD.
Fuad assumiu a prefeitura de Belo Horizonte em 2022, depois que Alexandre Calil renunciou ao cargo para concorrer ao governo de Minas Gerais. 2 anos depois, Fuad Noman foi reeleito com mais de 670 mil votos. Internado, tomou posse de maneira remota. O governador Romeu Zema engrandeceu o trabalho que Fuad prestou ao Estado. É com muita tristeza que eu recebi a notícia e me despeço do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, enalteceu que Fuad trabalhou nos 3 níveis de governo. O senador mineiro Rodrigo Pacheco, que é do mesmo partido de Fuad, disse que o prefeito demonstrou amor pela capital ao não desistir da campanha, mesmo enfrentando a doença. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também do PSD, disse que Belo Horizonte abraçou Fuad e que sente orgulho da relação pessoal e próxima que os dois tiveram. A Assembleia de Minas decretou luto de 3 dias. O agora prefeito Álvaro Damião decretou luto oficial por 8 dias. O corpo de Fuad Noman vai ser velado amanhã no saguão da Prefeitura de Belo Horizonte. A cerimônia vai ser aberta ao público. Ficar a certeza de ter convivido com um homem do bem, que pensava 24 horas como melhorar a vida das pessoas. Fuad Noman deixa esposa, 2 filhos e 4 netos. O presidente Lula disse há pouco numa rede social que recebeu com muita tristeza a notícia de falecimento do prefeito de Belo Horizonte e que a morte representa uma perda para mineiros e mineiras e também para todo o serviço público brasileiro. Lula ainda desejou que o conforto chegue aos familiares e amigos de Fuad Noman. Veja a seguir, na reportagem especial, o aumento dos casos de violência contra pessoas idosas no Brasil. No último ano, 176 mil denúncias de violência contra homens e mulheres com mais de 60 anos foram registradas no país. Identificar os sinais nem sempre visíveis da violência contra a pessoa idosa é um grande desafio. Isso porque os abusos acontecem, na maioria das vezes, dentro de casa. A mulher que venceu os desafios de crescer em um orfanato, casou e criou 3 filhos. Hoje, aos 79 anos, viúva, não quer mais ficar na própria casa. Tenho medo que se ele cisma comigo de alguma coisa aí e me enfia uma faca. Ele já bateu na senhora? Já bateu, deu um soco aqui no braço que eu fiquei uns 6 meses com dor no braço. Quando ele deu soco na senhora, doeu mais o braço ou doeu mais aí dentro? Ah, mais dentro. É a dor de quem apanha do filho. Pior coisa que tem no mundo. Existem muitas formas de violência. A física é mais fácil de ser identificada. As outras são silenciosas, quase invisíveis, como muitas vezes os idosos são tratados. Eu acho muito difícil que uma pessoa idosa hoje não tenha medo de solidão. Solidão é um vazio. Não deixa de ser uma cela, não deixa de ser uma restrição da liberdade, né? Quando a gente fala da pessoa idosa, às vezes é difícil para as pessoas identificarem que aquela pessoa que já foi o provedor, hoje ele está numa situação de vulnerabilidade. A família que não cuida de quem já passou dos 60 anos e está vulnerável, comete um crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. A pena é de até 2 anos de prisão. Mas em casos de exposição a perigo que resulte em lesão corporal, pode chegar a 12 anos de reclusão. É justamente quando o idoso vem a morrer por negligência ou do cuidador ou do familiar. Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos mostram que houve um aumento de 24% nas denúncias de violência contra pessoas idosas no ano passado. Foram 176 mil casos. A grande maioria na casa da vítima ou na casa onde ela reside com o suspeito. As agressões físicas e psicológicas foram as mais registradas no Disque 100, o canal de denúncias do governo federal. O que a gente mais encontra é depressão pós-abuso.
A pessoa vai ficando angustiada, ela tem receio e ela tem vergonha de dizer que alguém da família, principalmente, está fazendo alguma coisa com ela que não é adequada. Só vai se resolver quando o abusador for tirado de perto da pessoa. A terceira violência mais denunciada é a patrimonial. Que tem muitos idosos que arcam com o sustento da própria família. Por exemplo, é um neto predileto que envolve, manipula, vai com o idoso até o banco, tira o dinheiro, se apropria dele, ou mesmo filho, ou alguém que cuide. O Centro-Dia do Idoso recebe cerca de 50 pessoas diariamente em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. É uma casa de atendimento psicológico e convivência. A gerente explica que muitas pessoas têm dificuldades para perceber ou admitir que são vítimas de violência. Porque é muito difícil, né, fazer uma denúncia quando essa pessoa que é o agressor é alguém que eu tenho um vínculo afetivo. É difícil denunciar um filho? Muito difícil. E por isso que é tão importante para a sociedade ter a clareza do papel que ela tem na proteção desses idosos. Porque muitas vezes a gente tem um vizinho, um conhecido, alguém na família que está exposto a uma situação de violência e ele não vai conseguir pedir ajuda sozinho. Um caminhão carregado com entulho caiu em uma cratera numa avenida de Contagem, Minas Gerais. O veículo saía de uma empresa quando parte da avenida cedeu. O motorista conseguiu sair do caminhão e não se feriu. Em Goiás, mais de 200 animais silvestres foram apreendidos em ações da Polícia Rodoviária Federal. Em Jataí, centenas de canários estavam no porta-malas de um carro. O motorista pode responder por crime ambiental. Na cidade de Porangatu, um homem foi detido numa blitz. Ele transportava carne de animais silvestres abatidos sem autorização. Em Belém, parte de um posto de combustíveis flutuante afundou no rio Guamá. A Secretaria de Meio Ambiente afirma que não houve vazamento de óleo e pediu à empresa responsável que a estrutura seja reerguida em 15 dias. A Polícia Civil investiga o caso. Agora, um clássico caso de que as aparências enganam. Veja só. Uma idosa de 81 anos e o filho foram presos suspeitos de praticar sequestros relâmpagos no Rio de Janeiro. Segundo as investigações, apesar da aparência frágil, Marlene Teixeira é a mentora do grupo e conta com o apoio do filho. Uma câmera de segurança mostra a ação dos criminosos. A vítima, uma mulher de 65 anos, foi abordada na rua e levada de carro até um caixa eletrônico, onde foi obrigada a sacar dinheiro. Mãe e filho foram presos por extorsão. Uma outra integrante do grupo ainda não foi identificada. Porto Alegre completa hoje 253 anos. E os gaúchos dão a lição nacional, Sérgio. É o primeiro aniversário depois das enchentes de maio do ano passado. O sorriso de Janaína reflete uma nova fase. Em maio de 2024, ela, o marido e os 4 filhos precisaram deixar a casa que foi inundada pela cheia do Guaíba. Começava a chover, a gente tentava levantar, tentava salvar o que dava, mas essa última a gente não conseguiu. A compra do novo imóvel num local seguro foi feita por um programa da Prefeitura que indenizou famílias do antigo bairro de Porto Alegre que não será mais habitado. A gente pode deitar, dormir tranquilo, né? Tipo, começa a chover, tu nem lembra que tem chuva, tu nem sabe o que é o barulho da chuva, né? Não é que nem lá, né? A enchente atingiu mais da metade dos bairros da capital, destruiu parte da infraestrutura da cidade. Hoje, no aniversário de 253 anos, a cidade segue em reconstrução. O comércio teve um prejuízo de 600 milhões de reais. As obras de reforma de hospitais e escolas custaram 6 bilhões de reais. Um dos desafios de Porto Alegre é fazer com que a cidade se torne mais resistente a enchentes. Este calçadão foi totalmente destruído pela força da água e agora está sendo reconstruído no nível mais alto e com a arquibancada que também servirá de barreira de contenção.
Outra obra importante é a elevação do sistema de contenção de cheias, que não funcionou 100% por falta de adequações. Um escritório foi criado para captar recursos financeiros para viabilizar as obras. O Departamento de Águas tem trabalhado com o estudo que visa, então, revisar todo o sistema de proteção da cidade. Estratégias que a própria enchente assim acabou apresentando como solução para a gente se tornar mais resiliente. A gente não pode desanimar, né? Porto Alegre sempre vai ser nosso Porto Alegre, né? Em São Paulo, um fenômeno natural conhecido como maré vermelha foi registrado no litoral norte do estado. A mancha avermelhada apareceu na superfície do mar em Ilhabela e ocorre quando há proliferação acentuada de algas marinhas. A recomendação é de que as pessoas evitem o banho de mar na área atingida pela mancha. E olha só, essa é a segunda vez que o fenômeno ocorre na região só este ano. Os próximos dias serão de calor, mas vamos ter a volta dos temporais em boa parte do Brasil. Vamos conversar sobre isso com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, quando fala em temporal a gente já fica com medo. Como é que vai ser o tempo amanhã? Vamos lá, Cris, abafado e com pancadas de chuva. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, colocou 1.774 municípios em alerta para temporais nesta quinta-feira. Na região sul, todos os estados devem registrar chuva forte. Os maiores volumes estão previstos para os municípios de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, Cunha-Porã, em Santa Catarina e Cascavel, no Paraná. É alto risco de transtornos. À tarde, máximas entre 26 e 29 graus. As capitais Curitiba e Brasília também estão em alerta para temporais. As pancadas se concentram à tarde. Antes esquenta até os 29 graus. No Rio de Janeiro, chove rápido e faz até 31. Hoje, os ventos úmidos favoreceram a formação de nuvens de chuva sobre o Brasil. Neste momento, as instabilidades estão sinalizadas nos pontos coloridos das imagens de satélite. Amanhã, os ventos em vários níveis da atmosfera espalham as instabilidades de norte a sul. No giro de temperaturas, faz até 31 graus em Porto Alegre, 29 em São Paulo e em Fortaleza, 28 em Goiânia e até 34 em Boa Vista. Momento de interatividade na tela com o nosso Tempo Delivery. A Eliane é de Chapecó, Santa Catarina. Bem-vinda, Eliane. Amanhã volta a chover forte com alerta para temporais. Na sexta, continua chovendo com raios e trovoadas. No sábado, o volume de água diminui. As máximas variam entre os 26 e os 29 graus. O Alcides é de Tamandaré, Pernambuco. Oi, Alcides. Quase nada muda para você nos próximos dias. O sol predomina de manhã e à tarde chove rápido. Esquenta até os 30 graus. Participe também. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Obrigada, Lid. Vamos ao noticiário internacional com os nossos correspondentes ao redor do mundo. O presidente Donald Trump disse hoje que os Estados Unidos precisam da Groenlândia e anunciou tarifas comerciais sobre todos os carros que não são fabricados no país. Ele também assinou um decreto para mudar as regras do sistema eleitoral americano e citou o Brasil como exemplo de eleição segura. A ordem executiva assinada por Trump determina a exigência de ao menos um documento como prova de cidadania para se registrar como eleitor. De acordo com a Casa Branca, a medida vai impedir cidadãos estrangeiros de interferir nas eleições americanas. O decreto define ainda que as cédulas devem ser recebidas por comitês de apuração até o dia da eleição. Nos Estados Unidos, é comum o envio de votos pelo correio. A ordem executiva assinada pelo presidente cita ainda que a Índia e o Brasil vinculam a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico. Um assunto de segurança nacional ganhou um novo capítulo. Hoje, a revista americana The Atlantic divulgou parte das informações que o alto escalão do governo trocou em um grupo de mensagens em que um jornalista foi incluído por engano. Segundo a publicação,
Havia informações sobre os ataques contra os rebeldes Houthis do Iêmen que foram compartilhadas 2 horas antes dos bombardeios. As mensagens incluíam os locais que seriam alvo da operação e os tipos de aeronaves que seriam utilizadas. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, disse hoje que não foram discutidos planos de guerra e que nenhum dado secreto foi compartilhado no grupo. No classified information. A secretária de imprensa da Casa Branca classificou a situação como uma campanha coordenada da oposição democrata para semear o caos. So chaos in this White House. À tarde, Trump disse que os ataques aos Houthis vão continuar por muito tempo. O presidente também anunciou tarifas comerciais de 25% sobre carros importados de qualquer país. As taxas começarão a valer a partir de 2 de abril. Mas Trump destacou que as peças fabricadas nos Estados Unidos não serão tarifadas. Também hoje, Donald Trump disse que os Estados Unidos precisam anexar a Groenlândia por questões de segurança internacional. Segundo o presidente americano, com uma infraestrutura militar na ilha, os Estados Unidos poderiam impedir ataques da Europa. Na sexta-feira, o vice-presidente J.D. Vance vai visitar uma base militar americana na Groenlândia. 24 horas depois do anúncio de um cessar-fogo no Mar Negro, uma importante rota de navios comerciais e de turismo, a Rússia atacou a zona portuária da Ucrânia. Foram lançados mais de 100 drones. Casas e prédios comerciais também foram atingidos pelo ataque. O Serviço de Emergência da Ucrânia informou que conseguiu retirar os moradores. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que só vai aceitar um cessar-fogo depois do fim das sanções do Ocidente contra os bancos russos. Um avião cargueiro russo fez um pouso de emergência na Sibéria. No momento da aterrissagem, o trem de pouso não abriu e a aeronave deslizou de barriga na pista. No vídeo divulgado pelo Ministério de Transportes da Rússia, é possível ver que o avião derrapa e uma das asas bate no chão. Na sequência, sai da pista e vai parar na neve. 8 pessoas estavam a bordo, mas não se feriram. As causas do acidente serão investigadas. Novos protestos contra o Hamas se espalharam por várias cidades hoje na faixa de Gaza. Especialistas afirmam que o grupo terrorista perdeu força dentro do território palestino. Os gritos dos palestinos contra o Hamas voltaram a ecoar na faixa de Gaza. Os protestos pedem o fim da guerra e a queda do Hamas. O grupo terrorista controla o território desde 2007. Durante esse período, a pobreza aumentou e o Hamas invadiu o território israelense, o que deu início ao conflito na faixa de Gaza. Eu tenho uma mensagem ao Hamas. Pare a guerra, já tivemos o suficiente. Estamos cansados, não temos mais casa, comida e perdemos nossos familiares, desabafa este morador. Para especialistas, o grupo terrorista perdeu força na região. Os próximos dias eles vão ser decisivos para a gente poder ter um vislumbre do que vai acontecer de fato. Se a gente continuar tendo essas pessoas indo às ruas, desafiando o Hamas, então isso pode realmente levar a uma queda final desse grupo terrorista que vem sendo já enfraquecido por conta dos ataques de Israel. Israel e o Hamas também não entraram em um acordo para estender o cessar-fogo na região. Esse conflito todo faz com que a população também comece a refletir até que ponto o encaminhamento é esse de agressões, é esse de ataques e não de um diálogo que está sendo proposto. Há uma exaustão com o modelo Hamas, há uma não representação total da população por aquele grupo e há uma exaustão com um conflito que não se acaba. Em um discurso no parlamento, o premier israelense Benjamin Netanyahu afirmou que se o Hamas não libertar os reféns, a pressão militar vai aumentar e que Israel pode ocupar setores da faixa de Gaza. Pelo menos 59 reféns ainda estão em poder do Hamas. No início da tarde, 2 foguetes foram lançados do território palestino contra Israel. Ninguém ficou ferido.
Boa notícia para a cultura. Um dos museus mais famosos do mundo vai abrir uma nova ala na sexta-feira. O MASP, Museu de Arte de São Paulo, inaugura um prédio vizinho ao monumento arquitetônico com amplo vão livre e colunas em concreto vermelho, que virou um ícone da cidade. Uma viagem no tempo agora em 2 espaços. A inauguração do novo prédio Pietro Maria Bardi, de 10 andares, é considerada histórica. Do antigo edifício residencial só restou a estrutura. O anexo do MASP está dividido em galerias, laboratório de restauro, salas de aula, restaurante e loja. É bom saber da reforma, que aí eu já marco um tempinho para poder vir visitar. A obra de expansão custou cerca de 250 milhões de reais e durou 6 anos. A área para exposições dobrou. Agora ultrapassa os 20 mil metros quadrados. 5 andares do novo edifício serão dedicados a exposições, como Renoir e Isaac Julien, além de obras dedicadas às artes da África e geometrias. Um dos destaques é a mostra Histórias do MASP, que apresenta a trajetória do museu desde a sua fundação em 1947 até os dias de hoje. A gente pensou então também o que seria um conjunto de mostras que pudessem mostrar algo da diversidade, tanto da história do museu, quanto dos acervos das coleções aqui que nós temos no museu. Um túnel subterrâneo que vai conectar o edifício histórico ao novo espaço fica pronto ainda este ano. A abertura do prédio anexo também marca a reabertura do vão livre do prédio principal após a revitalização da laje de cobertura. A partir de agora, no museu e no anexo, a entrada será gratuita todas as sextas-feiras. Ela é muito importante para São Paulo, porque amplia a cultura para o país. É amanhã. Corinthians e Palmeiras disputam o título paulista e você não vai perder nenhum lance aqui na Record. Jogaço, Sérgio. Bruno Lohans já está com a gente. Bruno, os atletas já voltaram para os seus times, aqueles que estavam jogando nas seleções. 2 levaram baita susto, hein? Baita susto mesmo. Boa noite, Cris. Boa noite, Sérgio. Boa noite para você que acompanha o JR. Romero, do Corinthians, e Richard Rios, do Palmeiras, voltaram no mesmo voo da Colômbia quando um raio atingiu a aeronave antes de pousar em Manaus. Os jogadores estão bem e já chegaram a São Paulo. O último treino antes de uma final pode ser o mais importante. É o momento de receber os atletas que jogaram na data FIFA. Hora de testar quem está recuperado de lesão. No Corinthians, o argentino Rodrigo Garro ainda é dúvida por causa das dores no joelho. O meia Igor Coronado se recuperou de uma lesão na coxa. Os atletas que estavam nas seleções também já estão à disposição do Corinthians. Memphis Depay na Holanda, Félix Torres no Equador, José Martínez na Venezuela e Carrilho no Peru. Corinthians e Palmeiras se uniram para agilizar o retorno dos atletas, mas um dos voos teve um imprevisto. Os jogadores Romero e Richard Rios tomaram um susto na volta ao Brasil. Os dois se enfrentaram pelas seleções do Paraguai e da Colômbia nas eliminatórias para a Copa. Só que o avião em que estavam foi atingido por um raio e precisou pousar em Manaus. Eles embarcaram em um novo voo e só chegaram em São Paulo durante a tarde. O Palmeiras também recebeu hoje o Everton e Estevão, que estavam com a seleção brasileira, além de Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres, com o Uruguai. O meio-campo Maurício se recuperou de uma cirurgia no ombro e vai jogar. A notícia ruim para o palmeirense é que os lesionados Marcos Rocha e Gustavo Gomes serão desfalques. O Verdão precisa vencer por 1 gol de diferença para levar o jogo aos pênaltis e 2 gols para ser tetracampeão paulista. A Record transmite amanhã com exclusividade na TV aberta, no R7 e no Play Plus. Corinthians e Palmeiras, a partir das 9h30 da noite, direto da Neoquímica Arena. Imperdível. A final de amanhã vai marcar um encontro de técnicos estrangeiros. Quase 20 anos separam as gerações de Abel Ferreira e Ramon Dias. O português pode levar o Palmeiras ao tetracampeonato paulista, algo inédito na era profissional do Paulistão. Já o argentino do Timão quer quebrar um tabu que dura quase 90 anos.
um argentino ou um português. A certeza é que a taça do maior estadual do país será conquistada por um treinador estrangeiro. São dois clubes que fizeram muito esforço para chegar à final. Nós realmente hicimos um grande campeonato, terminando primeiro para poder terminar jogando de local. O mais difícil não é ganhar uma vez, o mais difícil é ganhar de forma consistente. Palavras de quem ganhou os últimos 3 campeonatos paulistas. Aos 46 anos, Abel é o técnico mais vitorioso do Palmeiras e vai em busca do 11º título pelo clube em menos de 5 anos. Ramon Dias tem 65 anos, chegou ao Corinthians há 8 meses e pode tirar o time do jejum de títulos que dura 6 temporadas. Além de quebrar um outro tabu. O último treinador estrangeiro campeão pelo Corinthians foi há 88 anos. Curiosamente, um português, Antônio Pereira. Agora, aqui no banco de reservas, do lado de fora do gramado, apesar de mais novo, Abel Ferreira é mais vencedor. Os dois, tanto o português quanto o argentino, são ex-jogadores de épocas diferentes. E aí, quando o assunto é dentro das 4 linhas, Ramon Dias teve muito mais destaque. Atacante, 5 vezes campeão pelo River Plate da Argentina. Ele jogou em grandes clubes da Itália, onde foi campeão italiano pela Inter de Milão. Chegou a disputar a Copa do Mundo em 1982. Já o lateral direito Abel Ferreira teve destaque apenas no futebol português. Mas amanhã, todo o passado de atleta ou treinador não entrará em campo. Uma nova história será escrita. E esperemos de competir até o final. E seguramente que ganhe o melhor. Eu acho que a responsabilidade do cargo que ocupa é tão grande que só há uma forma de eu continuar a satisfazer as expectativas dos outros, porque eu sei aquilo que nós fazemos dentro que é ganhar. E para você ter informação exclusiva sobre o futebol direto no seu celular, acesse o QR Code que está na sua tela e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Sports. Lá você vai receber em primeira mão notícias sobre o seu clube e tudo sobre a final do Paulistão. O Campeonato Brasileiro também vai ter transmissão da Record a partir deste fim de semana. O Cruzeiro treinou hoje para a estreia contra o Mirassol no sábado. Ô Bruno, o desempenho aquém do esperado no estadual é página virada? Tem que ser, né, Sérgio? Até porque o time foi eliminado na semifinal do Campeonato Mineiro e teve cerca de 30 dias só para treinar e preparar a equipe para a temporada do Nacional. Os jogadores participaram de um treino aberto à imprensa na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte. O técnico Leonardo Jardim prepara o time para o início do Campeonato Brasileiro no sábado. Fazer o melhor durante esse ano, procurar fazer o Cruzeiro voltar para o topo, que o Cruzeiro é um time que merece estar brigando em todas as competições para ser campeão. O primeiro adversário do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é um estreante na competição. O Mirassol, time do interior de São Paulo, conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro ao ser vice-campeão da Série B em 2024. Espero que a gente possa fazer uma grande estreia no sábado e espero que a gente possa fazer o torcedor voltar feliz para casa. A gente já sabe que a gente não fez um bom campeonato mineiro. O atacante do Congo, Bolassi, participou do treino na manhã desta quarta, mas com dores no joelho, ainda é dúvida para o jogo contra o Mirassol. Mais de 40 mil torcedores são esperados no estádio do Mineirão. Que o jogador, quando bota a camisa do Cruzeiro, ele não pode pensar em outra coisa a não ser títulos. O Instituto Real Time Big Data fez uma pesquisa encomendada pelo Jornal da Record sobre o atual momento da seleção brasileira. A primeira pergunta feita pelo Instituto foi: o que você acha do trabalho do técnico da seleção, Dorival Júnior? 23% aprovam, 64% desaprovam, 13% não sabem ou não responderam. Perguntados se Dorival deve continuar à frente da seleção, 27% disseram que sim, 62% não e 11% não sabem ou não responderam. Os entrevistados também foram questionados se um técnico estrangeiro teria mais sucesso no cargo. As opiniões foram divididas. 45% responderam sim, já 41% disseram que não, 14% não sabem ou não responderam.
Apesar do quarto lugar nas eliminatórias, a torcida está confiante na classificação do Brasil para a Copa do Mundo. 73% acham que o Brasil vai se classificar, 16% não acreditam e 11% não sabem ou não responderam. Sobre a ausência de Neymar na seleção, 69% afirmam que o craque faz falta, 20% discordam, 11% não sabem ou não responderam. E a final do Paulistão vai ter casa cheia amanhã. Todos os ingressos de Corinthians e Palmeiras já foram vendidos. Quem não for ao estádio poderá acompanhar a decisão a partir das 9h30 da noite aqui na Record, no R7 e no Play Plus. Cris, Sérgio. Agora é contagem regressiva, Bruno. Todo mundo de olho no relógio. E nós voltamos amanhã por conta do jogo, um pouco mais cedo, às 7h45 da noite, com mais informações para você. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.